A Copa do Mundo de 2026 ganhou mais um jogo daqueles que parecem simples no placar, mas carregam várias histórias por trás. Bélgica e Egito empataram em 1-1 na estreia do Grupo G em Seattle, e o resultado deixou uma sensação curiosa dos dois lados. Para a Bélgica, um tropeço que liga o alerta. Para o Egito, uma chance enorme que escapou por detalhe. E o mais interessante é que esse empate não foi um jogo qualquer. De um lado estava a Bélgica, uma seleção acostumada nos últimos anos a chegar com nomes fortes, jogadores conhecidos no futebol europeu e uma geração que ainda tenta transformar talento em uma campanha realmente marcante em Copa do Mundo. Do outro, o Egito de Mohamed Salah, uma seleção que entrou em campo com uma missão histórica: começar bem e manter vivo o sonho de conquistar sua primeira vitória em mundiais. O jogo começou com uma mensagem clara. O Egito não estava ali apenas para se defender e aceitar a pressão belga. A equipe africana entrou concentrada, competitiva e com um plano bem definido. A Bélgica tinha mais posse e mais nomes conhecidos, mas o Egito tinha intensidade, organização e uma transição perigosa quando recuperava a bola. E foi justamente nessa energia que saiu o primeiro gol da partida. Aos 19 minutos, Emon Achour acertou um chute forte de fora da área e colocou o Egito na frente. Foi um daqueles gols que mudam completamente o clima do jogo. A Bélgica, que já carregava a obrigação de vencer, passou a jogar com pressa. O Egito, que buscava um resultado histórico, ganhou confiança. E Salah, mesmo sem marcar, mostrou peso na construção da jogada, aparecendo como referência técnica e emocional para a seleção egípcia. Esse gol teve um significado enorme. Não era apenas o 1-0 no placar. Era o Egito dizendo para a Copa que podia competir contra uma seleção europeia forte. Era a Bélgica sendo obrigada a correr atrás logo na estreia. E era o Grupo G ganhando tensão desde os primeiros minutos. A partir daí, o jogo entrou em uma dinâmica muito clara. A Bélgica tentava assumir o controle, acelerar pelos lados, encontrar De Bruyne entre as linhas e aproximar seus jogadores de ataque. Mas faltava precisão. Faltava agressividade real para transformar posse em chance clara. O primeiro tempo belga foi frustrante, com dificuldade para finalizar e pouca capacidade de incomodar o goleiro adversário. O Egito, por outro lado, soube sofrer. E isso também faz parte de uma Copa do Mundo. Nem sempre uma seleção precisa dominar todos os momentos para fazer um grande jogo. Às vezes precisa entender quando defender, quando baixar as linhas, quando respirar e quando sair com velocidade. Foi isso que o Egito fez durante boa parte da partida. E enquanto a Bélgica buscava respostas, um nome chamava atenção justamente por não começar jogando: Romelu Lukaku. O atacante belga iniciou a partida no banco, em uma decisão que já gerava debate antes mesmo da bola rolar. Lukaku vinha de uma temporada afetada por problemas físicos e começou entre os reservas. Só que quando a Bélgica se viu atrás no placar, a presença dele passou a ser cada vez mais necessária. Afinal, em jogos travados, um centroavante de força, área e presença física pode mudar completamente o comportamento da defesa adversária. E foi exatamente isso que aconteceu. No segundo tempo, Lukaku entrou. E mesmo sem precisar fazer uma jogada plástica, ele influenciou diretamente no lance do empate. Pouco depois de entrar, a Bélgica criou uma situação de pressão na área, e Mohamed Yane acabou desviando contra o próprio gol. Gol contra. Bélgica 1, Egito 1. É o tipo de lance que mostra como detalhes mudam uma estreia de Copa do Mundo. Para a Bélgica foi um alívio. Para o Egito foi um golpe duríssimo. A seleção africana estava segurando uma vitória que seria gigantesca, mas viu tudo escapar em uma bola cruzada, uma pressão na área e um desvio infeliz. Depois do empate, o jogo mudou outra vez. A Bélgica cresceu. De Bruyne apareceu mais. A equipe passou a empurrar o Egito para trás e tentou buscar a virada. O Egito, que tinha feito um primeiro tempo muito consistente, começou a sentir o desgaste físico. O calor, a intensidade do jogo e a pressão belga fizeram a partida ficar mais aberta, mais nervosa e mais perigosa nos minutos finais. Mesmo assim, o empate permaneceu. E aí está o ponto central dessa história. Nenhum dos dois lados saiu completamente satisfeito. A Bélgica evitou uma derrota na estreia, mas não convenceu. Para uma seleção que pretende brigar por algo maior, começar a Copa precisando reagir contra o Egito já coloca algumas dúvidas no caminho. O time ainda tem qualidade, ainda tem De Bruyne, ainda tem jogadores experientes, ainda tem alternativas no elenco. Mas precisa mostrar mais. Precisa transformar domínio em perigo. Precisa começar melhor. E precisa depender menos de um lance acidental para resolver uma partida.
O Egito, por sua vez, mostrou força, organização e personalidade. O time teve coragem para competir, saiu na frente, contou com Salah participando da construção e esteve perto de uma vitória histórica. Mas a sensação final é amarga, porque a primeira vitória egípcia em Copas parecia possível. Estava no caminho. E escapar dessa forma dói. Esse é o drama do futebol em Copa do Mundo. Um empate pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Pode dar confiança, mas também deixar arrependimento. Pode mostrar potencial, mas também revelar uma oportunidade perdida. Para Salah, o jogo também teve um peso especial. Ele é o grande nome do Egito, o jogador que carrega a expectativa de uma nação inteira. Mesmo sem fazer gol, sua participação foi importante. Ele ajudou na criação, atraiu marcação, organizou jogadas e mostrou liderança. Mas em Copa, a cobrança sobre os grandes nomes sempre é maior. Quando o Egito empata um jogo que poderia vencer, a pergunta aparece: será que Salah ainda vai conseguir liderar essa seleção até uma vitória histórica? Do lado belga, De Bruyne também vive um cenário parecido. Ele continua sendo o cérebro da equipe, o jogador capaz de encontrar passes que poucos enxergam e mudar o ritmo de uma partida. Mas a Bélgica não pode depender apenas de lampejos individuais. A seleção precisa funcionar como time. Precisa ter mais fluidez. Precisa melhorar a conexão entre meio e ataque. E o grupo G ficou imediatamente mais interessante. Com o empate, Bélgica e Egito somam um ponto cada. Irã e Nova Zelândia ainda completam a rodada do grupo, e dependendo do resultado, a pressão para a segunda rodada pode aumentar bastante. Em Copa do Mundo, começar com empate não é desastre, mas muda a conta. O segundo jogo passa a ter peso maior, a margem para erro diminui, e qualquer tropeço pode transformar a fase de grupos em uma corrida desesperada. Para a Bélgica, a próxima partida será uma cobrança por resposta. O time precisa mostrar que esse empate foi apenas um início irregular, e não um sinal de problemas mais profundos. A entrada de Lukaku pode virar tema central. Ele deve ser titular? A Bélgica precisa de mais presença diária desde o começo? O time fica mais perigoso com ele em campo? Essas perguntas devem dominar os próximos dias. Para o Egito, a missão é transformar frustração em confiança. O empate contra a Bélgica mostra que a seleção pode competir, mas agora precisa dar o próximo passo. Não basta jogar bem e lamentar. O Egito precisa vencer. Precisa buscar a vitória que ainda falta em sua história nas Copas. E se repetir a concentração da estreia, pode incomodar bastante no grupo. No fim, Bélgica 1-1 Egito foi mais do que um empate. Foi um jogo sobre pressão, oportunidade e detalhe. Foi sobre uma favorita que não conseguiu impor autoridade. Foi sobre uma seleção africana que quase escreveu uma página histórica. Foi sobre Salah criando, De Bruyne tentando comandar, Lukaku mudando a presença belga na área e Mohamed Yane vivendo o drama de um desvio contra o próprio gol. A Copa do Mundo é feita disso. Grandes nomes, histórias inesperadas, lances pequenos que viram manchete e resultados que mudam o humor de um grupo inteiro. Agora fica a pergunta: esse empate foi um aviso de que a Bélgica vai sofrer mais do que o esperado nesta Copa? Ou foi apenas uma estreia nervosa de uma seleção que ainda pode crescer muito no torneio? E do lado do Egito, será que esse ponto pode ser o começo de uma campanha histórica? Deixa sua opinião nos comentários, porque esse grupo G promete ficar muito mais quente nas próximas rodadas. Se você quer acompanhar os principais jogos, bastidores e histórias da Copa do Mundo de 2026, já se inscreve no canal, deixa o like e continua acompanhando, porque a Copa está só começando e cada rodada já está entregando drama de sobra.